Quarta-feira, 5 de junho de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV e, claro, né, também disponibilizado mais tarde, assim que terminar aqui a transmissão, o streaming, você pode acompanhar as imagens do programa também em reprise aí em todas as redes sociais da Folha FM. Fique ligado aí, são 7 horas e 38 minutos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e a gente começa esse programa só explicando aqui, justificando esse atraso inicial por conta do nosso convidado, Edinho Black, que não compareceu e a gente está na expectativa aqui, tentando fazer contato com o Edinho. Não é possível, ele não tem celular e nem redes sociais, então nós fizemos o antigo contato, homem a homem, né, como a gente fazia, olho no olho, e o nosso companheiro Beto fez aqui uma ginástica, né, Luiz? Fez aqui uma esticada de moto para facilitar o tempo também. Chegou até aí a casa do Edinho, não localizou. A gente está naturalmente preocupado, mas daqui a pouco a gente vai ter o desfecho aí da ausência do Edinho, né, que pode ser justificada por ele mais tarde. E a gente segue aqui com o Folha no Ar. Hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, a gente vai falar sobre vários temas, vários assuntos, inclusive sobre ainda a repercussão desses números da pesquisa entre direita e esquerda, essa polarização em Campos. Vamos falar sobre vários temas, como, por exemplo, o próprio ponto final que traz hoje, né, a decadência e esperança. Como o Brasil, Vasco precisa encontrar sua grandeza. É um paralelo, a Aloysio também comenta sobre isso, sobre essa decadência que o Vasco vive, o Brasil também, evidentemente, e agora com números aí preocupantes do Sul, que segundo os especialistas pode influenciar e deve influenciar sim no nosso PIB. Gente, foram 250 mil veículos aproximadamente destruídos. 250 mil veículos é uma frota maior que muitas das mais de 5.500 cidades brasileiras, seguramente, talvez aí até a maioria, né? Com certeza. Então, é um prejuízo enorme e reconstruir aquele estado vai ser trabalho para todos nós brasileiros e, claro, né, para os gestores desses governos, tanto do estado, tanto do município, quanto da nação também. Então, a gente comenta sobre isso e em destaque agora o jornal Folha da Manhã. Vamos falar também sobre a privatização das praias. Aliás, essa coisa de privatização das praias dá um programa, né? E a gente pode até pensar nisso mais para frente. Tá aqui em destaque, então, vamos às manchetes do jornal. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar todos os serviços, né, disponíveis ali no aplicativo, tanto do laboratório quanto também da clínica Vacina Plínio Bacelar. Quiser vacinar a sua equipe de trabalho, a sua família, atendimento domiciliar, atendimento empresarial, pode também contar tanto com o laboratório tanto como a clínica Vacina Plínio Bacelar também. É só fazer contato. Pelo próprio aplicativo você agenda tudo isso, é muito fácil, é muito rápido, é bom porque agiliza o tempo, né? Bom, vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã. Em destaque hoje, o jornal já desde cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. Folha da Manhã de hoje: idoso morre por co-infecção de dengue e leptospirose. Está na capa do jornal e aqui em destaque com o óbito do morador de Travessão. Campos agora contabiliza 3 mortes por dengue
e 2 por leptospirose. O Campos confirmou que a morte desse morador de Travessão de 62 anos por essas 2 doenças. 5 homens são assassinados em São Francisco no final de semana. Onda de violência é grande e São Francisco, a coisa não é fácil. O município aposta em parque e vias verdes. Está no jornal Folha da Manhã ainda. E aqui ao lado dessa manchete tem o prefeito Vladimir, a primeira-dama também, plantando uma árvore, né, abrindo aí a Semana do Meio Ambiente, né? Projetos foram lançados pelo prefeito Vladimir na abertura da Semana do Meio Ambiente. Ainda no jornal Folha da Manhã, acidentes na região deixam 3 mortos e 14 feridos. Presente, comércio de Campos está otimista em relação ao Dia dos Namorados, com expectativa de aumento de até 4% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. A reportagem também está na página 3 do jornal. E olha, há uma pesquisa também do mercado varejista que o consumidor brasileiro deve gastar em média R$ 159 com o presente do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados que é tido, assim, para muitos, são 3 datas que são máximas assim no ano. Primeiro, o Natal. Isso aí faz o comércio, né, vender e muito. Isso é fato, não se discute. Outras 2 datas vivem brigando entre si, o que é bom também para o comércio, que é o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Uns falam que o Dia dos Namorados já é maior do que o Dia das Mães, mas sinceramente as 2 datas são importantíssimas para o comércio, não tenha dúvida sobre isso, e claro, sem contar evidentemente que o motivo das datas também, né? Então, mas falando de parte de varejo, parte de comércio, as 2 datas são muito fundamentais para dar uma aquecida e para segurar a barra. Está na capa do jornal ainda, direita e esquerda, entre a pesquisa e a urna, a liderança da opinião da população, que a gente traz aqui, inclusive, repercutindo o programa de hoje, o programa de ontem, o Folha no Ar, onde a gente trouxe esse painel político com mais detalhes desses números, e a gente pode ainda repercutir sobre isso. Vamos falar sobre essa meio que um perfil do eleitorado campista, já adiante aí, hoje dia 5, né? 4 meses e 1 dia para as eleições 2024. Então, tá afunilando, então vai se preparando aí. Representatividade política precisa de mais mulheres. É uma reportagem especial na página 2 do jornal Folha da Manhã também sobre a questão feminina, a importância da participação feminina na política e política de campos também. Está aqui no jornal Folha da Manhã, hein? Pode conferir aí numa banca próxima aí a você ou até na sua casa, já se você for assinante do jornal Folha da Manhã. Antes de trazer o bom dia do Aloysio e a gente começar aqui esse programa de hoje, deixa eu só informar que logo mais, informar e convidar você para acompanhar. Pode ser, claro, pela Folha FM ou pode ser também em loco, né? Porque o Centro de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, convida toda a comunidade, isso é aberto, né, a toda a comunidade, para a aula magna de 2024 do CCH, Centro de Ciências do Homem, com o tema Democracia e Autoritarismo na Formação Brasileira. Olha, vai estar presente o palestrante Jorge Caldeira, que é cientista social e membro também da Associação da Academia Brasileira de Letras. Vão participar também do evento os professores Hamilton Garcia, o Roberto Dutra e o Marcos Abraão. Este evento vai ser no auditório 4 do Centro de Convenções, amanhã, dia 6, né, a partir
das 17 horas. E a Folha FM vai transmitir entre 17 e 18 horas ao vivo esse evento, tanto aqui pela rádio, em 98,3, quanto também em nossas redes sociais. Então vai ser um debate bacana, legal, para você que gosta, participe, é convidado aí, está aberto a toda a população. Se você não quiser ir ao UENF, pode ficar tranquilo e ligar o radinho aí em 98,3. 7 horas e 48 minutos, meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, sempre bom contar com sua presença nessa bancada. Seja bem-vindo aí a este Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso convidado não apareceu, Edinho, e como era Edinho Black, marceneiro, figura querida, muito querida na cidade, muito conceituado quanto marceneiro, artesão, né? Mas um dos temas seria como é que vive no mundo de hoje sem celular, rede social. E, ironia do destino, a gente não conseguiu localizar ele. Marquei com ele na Pracinha do Sossego, encontrei com ele, marquei com ele no sábado passado, na manhã de sábado. Confirmei o seu endereço e tal. Eu falei, Edinho, mas tá certo, né? Porque não tem como confirmar. Eu disse, não, tá certo e tal. Enfim, atrasamos aí esperando ele chegar. São agora 7h49, vamos ver se até o final Edinho aparece. Enquanto isso, vamos aqui batendo nossa bola. Você queria começar por onde, Nogueira? Eu quero começar por... Vamos lá. Obrigado. Não, eu lembrei agora do amigo meu que estava vendo o jogo do Flamengo uma vez, era dono do controle remoto da televisão. Vocês ficam me zoando com coisa aí que eu vou desligar a televisão. Acabou. Não, você sabe que tem um ditado aí na vida da gente aí, no dia a dia, né? Tudo que termina com ero é enrolado. Em obras, né? Claro que não pode generalizar, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, mas Edinho não é enrolado não, a gente não sabe o que aconteceu e claro, é evidente que daqui a pouco a gente justifica, ou ele aparecendo aqui, a gente pode ter confundido a hora também, não sei, enfim. Ontem, Luiz, nós fizemos esse programa e foi repercutido aí pelas ruas, as pessoas comentando, e, enfim, o segundo bloco do programa ontem trouxe alguns números conhecidos do eleitor, que é uma pesquisa completa, né? E então, falando sobre intenção de voto, falando sobre qual candidato, né, é o favorito daquele momento, mas também foram revelados os relativos a essa posição que a gente se encontra hoje de polarização no país e que me parece assim, que cada vez mais, ao invés de acabar com a eleição e esperar o fato de outra eleição acontecer, isso vem no dia a dia. Já estamos aí praticamente à véspera de uma eleição, tudo bem, está acontecendo agora, mas assim, naquele período pós-eleitoral, continua, aquela polarização continua. E você trouxe alguns números aqui que revelam sobre essa questão de direita e esquerda. E a gente falava, eu me lembro até que no corte eu acabei interrompendo sua resposta e perguntei, é possível afirmar que Campos é de direita, Campos é de esquerda? Até porque foi feito todo um levantamento também dos últimos, desde 2000, né, para cá, os últimos 24 anos, como é que se comportou o eleitorado campista. Como é que você recebeu também aí a repercussão desse programa ontem, os comentários das pessoas com você sobre... Porque assim, o brasileiro, o mundo inteiro, né? Você vê os aplicativos hoje de redes sociais, né? Eles são montados, a gente falou disso aqui até agora há pouco, justamente para cortes, assim, meteóricos. Ou seja, 7, 10, 15 segundos no máximo que as pessoas... Se for mais novo, então, vai diminuindo esse tempo de fixação naquele determinado canal. Ou seja... O sujeito arrasta para cima a todo instante. E a pesquisa não é diferente. A pesquisa também é assim, o cara olha lá, fulano está na frente.
Aí ele concorda ou não, ele vai discutindo aquilo. Mas a pesquisa tem todo um contexto e uma série de números que vai muito mais além daquilo ali para você entender, e você faz isso como ninguém. Então, como é que você viu essa repercussão e como que você vê esses números também hoje, nesse pós-programa de ontem? Nogueira, a Folha o Grupo Folha é um grupo de comunicação regional. Né? A Folha é um jornal regional, a Folha FM é uma rádio regional, né? O Grupo Folha, né? Inter TV, Planície, Plena TV, é um grupo de comunicação regional, então o nosso foco é regional. A única pesquisa que a gente tem até agora registrada, desse ano eleitoral de 2024, faltam hoje exatamente 4 meses e 1 dia para as urnas de 6 de outubro. Para ser mais preciso, 4 meses, 1 dia e 6 minutos. Né? Para ser mais preciso. A gente focou, como outras pessoas que repartiram pesquisa também, de outros veículos, nas intenções de voto a prefeito, né? Porque é o grande assunto e tal. Agora, eu tinha feito também uma série de outras pesquisas em outros 5 municípios, não falo nem de 2023, porque aí tem outros além disso, né? Desse ano. Mas esse ano a legislação eleitoral mudou, porque antes você precisava registrar a pesquisa no TSE até as convenções. E mudou esse ano, acho até que está correto, ser obrigado a registrar em todo o ano eleitoral. Então o que a gente tem é essa Prefab, Futuri, né, que se baseou no IBGE, que não tinha feito em pesquisa Prefab do ano passado, ela tinha alterado um pouco e a gente falou isso o tempo inteiro aqui, mas essa foi, segundo os dados do IBGE, como tem que ser qualquer pesquisa, né, a proporção de eleitor evangélico, católico, ateu, enfim, outra religião, classe socioeconômica, educação, idade, gênero, tudo isso tem que ser, o universo pesquisado tem que seguir a proporção para pelo IBGE. E a gente deu aqui ontem, pela primeira vez, que foi repercutindo, isso na verdade nasceu com um artigo do Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos, né, publicou na terça-feira da semana passada. O Edmundo Siqueira, nosso colega de bancada aqui, republicou um artigo, ele abriu diálogo com esse levantamento de George, que, como você disse, levantou os resultados das 13 últimas eleições em Campos, e com base no conceito estadunidense chamado swing voter, que é o eleitor pendular. É o eleitor que, horas ele pendula para os democratas, que são os mais, nos Estados Unidos, são os mais progressistas, hora pendula para os republicanos, que são mais conservadores, né? E aí definem essas eleições presidenciais. Vão ter agora eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro, na qual Trump aparece como favorito em todas as pesquisas. É uma eleição diferente, colégio eleitoral, as pessoas têm uma certa dificuldade para entender. Enfim, e ele colocou nesse recorte de 2000 a 2022, e ele está certo nesse recorte. O eleitor de Campos, ele já votou majoritariamente na esquerda. Ele votou em 2002 não, porque aí tinha um critério garotinho, que é um elemento regional, né? Mas ele votou em 2006 pela reeleição de Lula, votou em 2010 em Dilma. 2014, se fosse pelo voto do campista segundo turno, não seria Dilma essa, seria Dilma e Marina, né? E aí, com o bolsonarismo, ele entrou de cabeça no bolsonarismo, né? Foi 60 e... Não, essa é a última. Foi... Só um segundo, por favor. Aqui, 64,87% dos votos válidos no segundo turno de 2018, onde Bolsonaro se elegeu, e mesmo perdendo em 2022, 63,14%. 63,14%. Então,
esse voto, ele não swingou, ele não oscilou, ele permaneceu. E aí a Prefab trouxe, que eu já revelei aqui ontem, os números de aprovação de governo. Porque por que Vladimir, em todas as pesquisas, é favorito à reeleição? Porque o governo dele, em todas as pesquisas, tem um bom nível de aprovação. Aí na casa de 70%. Né? Então, porque toda eleição que tem reeleição, a disputa é um plebiscito. Ela não, a pergunta que o eleitor faz não é quem é o melhor candidato. A pergunta que o eleitor faz não é qual a melhor proposta de plano de governo. Embora hoje ninguém mais lê plano de governo, infelizmente, que você falou aí dos jovens cada vez mais. Não é só jovem, todo mundo hoje lê só título, ninguém, né? Quando muito, infelizmente. A pergunta que se faz é se o governo merece continuar ou não. E a aprovação do governo de Vladimir, nessa pesquisa de Prefab, feita em 26 de abril, ouviu 1.002 eleitores, registrada no TSE sob o número RJ 04536/2024, Vladimir tem a aprovação de governo de 70,5%, com 14,9% que desaprova e 14,6% que não souber avaliar. Cláudio Castro, governo do Estado, aprovação de 41,4%, com 20,8% que desaprovam e 37,8% que não souber avaliar. E a de Lula, aprovada pela minoria de 28,9%, com reprovação majoritária de 59,5% e 11,6% que não souber avaliar. Ou seja, Vladimir tem 70% de aprovação, Castro fica na conta do chá, mas majoritariamente tem mais aprovação que aprovação, e Lula é o único que, para o campista, ele tem mais que o dobro de reprovação do que aprovação. Isso mostra que esse comportamento pendular das eleições do campista, ele, de 2018 para cá, ele calcificou a direita. Essa cintura que pendulava, ela se encontra calcificada, com base nos números das pesquisas. Aí é um recorte mais curto que o Jorge fez. Das eleições de 2018 e 2022, com essa pesquisa. E eu tive a chance de fazer esse ano outros municípios, aqui da região dos Lagos, sobretudo. Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e das Ostras. E posso dizer, eu não revelei esses números, porque você sempre quer saber prefeito. Algumas das pesquisas chegaram, inclusive, a ferir a popularidade de Bolsonaro, que essa Prefab não fez. Em todas elas, esses municípios, é isso mesmo. Né? O governo Lula tem bem mais reprovação do que aprovação, e Bolsonaro tem um excelente recall. Não é novidade, Bolsonaro ganhou a eleição, né, na maioria desses municípios, né? Certamente ganhou no Rio de Janeiro, né? O que deu eleição a Lula foi a votação do Nordeste e de Minas Gerais, né? Só que que eu não revelei ontem, revelei no ponto final de hoje, é que a pesquisa Prefab faz uma pergunta específica sobre isso. A pergunta foi: você se considera ideologicamente o eleitor de? As opções: direita, 39,6%, moderado, 28,0%, apolítico, 23,7%, esquerda, 8,7%. Então, são números que, assim, mostram um perfil calcificado à direita do eleitor campista. Agora, isso não se reflete necessariamente nas eleições municipais. Entendeu? Isso se reflete mais num município como São Paulo, que é a principal cidade do país. Lá, certamente, essa polarização vai ter muita influência. Aqui não tem. Você pega, por exemplo, eu falei se tem Bolsonaro em 2018 e 2024. Né? Entre os dois, tivemos eleições de prefeito em Campos em 2020. Bolsonaro com ampla maioria no segundo turno de 2018 e 2024. E os dois candidatos bolsonaristas, que se identificaram, quiseram surfar essa onda do bolsonarismo no local, foi o vereador e jornalista Tadeu Tucuntil, que teve 2,17% dos votos válidos, e Jonathan Paes,
ficou com 0,50% dos votos válidos. Literalmente, né, em termos matemáticos, um zero à esquerda. Né? É o que chama de zero à esquerda. Né? E candidata Natália, do PSOL, né? Mais à esquerda do que o próprio PT, teve quase o dobro dos dois, 4,68%. Ou seja, embora o eleitor campista vote mais na direita na eleição presidencial, nas últimas 2 eleições, quando chega na municipal, isso não se reverte. Isso não se traduz. A disputa não é ideológica, o voto é menos ideológico, é o que parece. E acho que nessa eleição, como o Jorge também levanta no artigo dele, que deu início a todo esse debate, Vladimir e Rodrigo Bacelar, Rodrigo não disputa a eleição, mas é a principal força de oposição, presidente da LERJ, né? Eles dois, se você olhar a carreira política deles, é camaleônica em termos ideológicos. Sim. Entendeu? Eles não estão muito à direita, não estão muito à esquerda. Em certos pontos eles estão mais à esquerda, em certos pontos estão mais à direita. O pragmatismo político pode conduzir para um lado ou para o outro, como o Rodrigo na LERJ, agora lançando o Rodrigo Morim, que quebrou a placa de Marielle como candidato de centro-direita, mas é mais uma coisa de conveniência do que de convicção ideológica, né? Rodrigo Morim, um oportunista barato, no meu entender, né? Deputado estadual. Sendo gentil. Sendo generoso com as palavras. Mas, enfim, esse perfil também desses dois principais players de Campos, que não é muito identificado nem à direita nem à esquerda, embora os dois tenham apoiado o Bolsonaro em 2024, no segundo turno, acho que contribui para isso também. Isso não se traduz muito. Aí Madeleine aparece na pesquisa, essa mesma Prefab, isso foi dado desde o início, ela já sai de 6,8%, que é mais do que a Natália teve na última eleição. Ela já sai de uma base considerável. Agora, isso pode ser tanto voto conservador, que ela é conservadora, de fato quanto o voto moderado da política, talvez até de esquerda, que admira a trajetória dela brilhante como delegada da Polícia Federal. Polícia Federal não, desculpa, Polícia Civil. Pode não ter nada a ver com ideologia. A pessoa que admira o trabalho dela, à frente da DEAN, né? Como os 18,7% de Carla, a gente não pode afirmar, mas quase certamente são mais advindos dos 4 mandatos dela, sobretudo os 3 primeiros que foram bons governos, o último nem tanto, como prefeito de São da Barra, do que como deputado estadual do PT. Entendeu? São fatores regionais que influenciam mais do que ideologia. E Vladimir, que tem apoio declarado do senador Flávio Bolsonaro, e tem tido bom trânsito com o Lula 3, o PAC e tal, né? 2 vezes aqui honrado nas 2 liberações primeiras do PAC aí, Programa de Aceleração e Crescimento do governo Lula, ele, um pouco lá, um pouco cá, está com 53,7% de ação de voto. Então a ideologia, e isso tem a ver mais com a aprovação do governo dele, do que com ele estar bem com todo mundo. Você acha que se fizer uma pesquisa com o eleitor hoje, seja campista, bom, hoje está falando de Campos, ou de outro município, ele sabe identificar qual partido o candidato, vamos supor, eu voto em Aloysio. Não vota não. Nem eu voto nele. Grosso Marques, não entraria num clube que começa a estar como sócio. Boa. Não vale nada. Não vale. Você sabe que. Aí a pergunta você vota em Aloysio. E qual o partido de Aloysio? Isso é um chute, não tem essa pergunta, mas seria uma coisa interessante para você também identificar qual, talvez, eu não sei, estou pensando, qual a influência partidária sobre o eleitor campista, o eleitor do modo geral. Ou seja, é provável que ele não saiba que a Carla Machado esteja no PT. É provável, também pelo noticiário do dia a dia e tal, mas não, assim, nos posts dela também nas redes, sempre aparece lá ao lado do próprio Lula, dos petistas. Mas fora isso, o eleitorado que não acompanha o dia a dia dela, especificamente, não vai saber. Eu acho que não. É uma impressão minha, né? Assim, segundo essa pesquisa, o tamanho da esquerda é 8%. Né? Aquele cara que se identifica como de esquerda. Esse cara, fatalmente, vai procurar o PT e o PSOL, né? O PSB. Né?
Mas assim, isso está nas urnas. O tamanho da esquerda em Campos realmente é isso mesmo, 10%. Que é servidor público, magistério, LGBTQIA+, alternativo, bicho grilo, estudante de humanas, sobretudo de universidade pública, né? Então esse varia em torno disso mesmo, né? 10%. Certamente, quando Lula foi mais votado em Campos, a presidente na reeleição em 2006, não foi porque ele era de esquerda, foi porque ele fez um bom governo. Sim. Entendeu? Essa relação. Quando votou mais em Dilma em 2010, não foi porque é de esquerda, o PT, foi porque achava que Lula tinha feito um bom governo, a gerentona dele. Isso. E mesmo com o péssimo governo de Dilma em 2010, continuou acreditando que ela poderia ser uma chance, tanto que deu ela, né, em 2014. Mas já dando Marina ali, uma certa desejo de mudança. Então, acho que isso influencia menos. E outra coisa, na direita, não tem nada a ver com partido, porque, Bolsonaro, quantos partidos Bolsonaro já teve? Nós já mudou mais de partido do que de esposa, né? E defende nenhum juízo moral em relação a isso, só que defende uma nova política e os valores da família, tradicionais da família. Né? É Deus, pátria e família. E aqui o lema do integralismo, que era o reflexo do nazifascismo aqui no Brasil nos anos 30, né? Sim, para quem não sabe de onde vem, é bom saber, Deus, né? É bom. Deus, pátria Tem várias perguntas para você aqui, cara, nas redes. Vamos lá, deixa eu baixar aqui pela ordem aqui de chegada. Renato Carvalho, bom dia a todos. Cheguei atrasado, nós também. Nós não chegamos atrasados, né? Nós atrasamos por causa do nosso convidado, Renato. Que, aliás, seria ótimo a gente conversar com ele, mas a gente não conseguiu falar com ele. Porque ele não tem nem redes sociais e nem telefone. Ele tem redes sociais, só que não são operadas por ele, são pelos amigos. Ah, são pelos amigos. Então, é o Edinho Black, que é um artesão assim da marcenaria campista. O cara é top, querido por unanimidade. Mas vamos lá. Ele diz aqui, cheguei atrasado, mas vou perguntar, se Vladimir fosse de extrema direita ou esquerda, mas fizesse exatamente tudo o que fez para ter os 70% de aprovação, será que esse lado partidário mudaria essa porcentagem? Vamos lá, completando aqui, o que importa mais? É o partido ou o que a pessoa fez pela cidade? Eu acho que, sem sombra de dúvida, no caso de uma reeleição, como o caso do Vladimir, né, é o que o eleitor julga que ele fez pela cidade. Acho que, sem sombra de dúvida, né? Se Vladimir fosse de extrema direita ou de extrema esquerda, talvez influenciasse um pouco. Mas tem que lembrar que tal cara já elegeu um prefeito pessoal, por exemplo. Aqui do lado, né? E fez um governo muito, muito complicado, porque foi enquadrado pelo legislativo ali naquela, né? Entendeu? Muito complicado. O pessoal tenta defender aquele governo, mas foi um governo muito complicado. Né? Mas já votou, e tal cara votou majoritariamente em Bolsonaro agora. Quer dizer, então, isso também, como disse Jorge, é pendular, né? Então, mas eu acho que assim, que talvez piorasse um pouco se ele fosse, por exemplo, desde o ano passado, o grupo de Bacelar pensou tanto, analisando o cenário, tanto em Jefferson quanto em Carla Machado, teriam mais chance fora do PT. Porque não pega esse antipetismo que está expresso na pesquisa. Sim. Só que Jefferson, por motivo ideológico, sempre foi do PT, não sai. E Carla, Quacquá enquadrou. Se sair, mandato fica. Quacquá enquadrou. Sim, foi. Publicamente. Se sair, mandato fica. Porque qual é a vantagem de Carla, por exemplo? Se ela pudesse ser candidata. Hoje, toda a jurisprudência do TSE, do Supremo, diz que não pode ser. Porque ela foi reeleita já na última eleição. Mas se Carla pudesse ser candidata, ela se perder, volta para a Alerj. Até a segurança de mandato. Político não pode ficar sem mandato. Político sem mandato vira cidadão normal. Zezé Barbosa que falava. Político sem mandato
a grama cresce em frente à casa dele. Uma coisa assim. Você pede, em final de mandato, você pede o café, vem sem açúcar, frio. Nem imaginar biscoito, um biscoitinhozinho do lado, nem imagino. Ó, tem outra pergunta aqui também do Luiz Carlos Duarte, que é professor. Ele diz aqui, Luiz, se Vladimir fosse de esquerda, é um pouco parecido, ele teria a mesma aceitação ou a aceitação dele é fisiológica? Eu não diria que é fisiológico. Quer dizer, o que você pode chamar de fisiologismo? O cartão Goitacá, talvez você pudesse chamar de fisiologismo. Mas, assim, ele é necessário, o cartão Goitacá? O inchamento da Campos tem relevante parcela da sua população, infelizmente, na linha de extrema pobreza. E as pessoas sobreviveriam ao cartão Goitacá, qual o critério da distribuição desse cartão? O Bolsa Família já foi chamado para Bolsonaro de Bolsa Esmola. Aí depois, para se eleger, ele injetou R$600 no Auxílio Brasil, para tentar se eleger. Então, o que é fisiologismo, né? E a gente estava naquele momento Bolsonaro realmente vindo de uma pandemia muito cruel, né? Estava certo, são momentos que o Estado tem que ajudar mesmo. Agora, quais são os critérios? Os critérios lá com Rosinha geraram a Operação Check-in, onde o garotinho foi condenado. Aí ele hoje não pode ser candidato a vereador do Rio de Janeiro. A gente falava com ele aqui sobre isso, né? Ele não pode ser candidato. Hoje não pode. É a mesma coisa de Carla. Pode mudar? Pode, mas hoje não pode. Com a decisão em vigor, ele não pode. E por que mudou esses critérios? Segundo assistentes sociais à época, no final do governo Rosinha, em 2016, formados na UF, tal, papá, gente séria, alterou os critérios sociais do cartão do Cheque Cidadão para botar mais gente, para aquela coisa de trocar por voto, né? Tem uma condenação aí agora no Supremo, né, em relação a isso. Então, a confirmação de uma condenação, aliás, né? Então, assim, isso é difícil saber. Não sei se cabe recurso, né? Deve caber, não sei se... eu não sei, essa parte jurídica realmente é para os juristas, né? Mas hoje a decisão mais atual é essa, né? E decisão judicial não se discute, se cumpre. E que dá essa condição que você falou. Impede ele de ser candidato a vereador no Rio. E como a gente conversava aqui com o nome que ele é, até o próprio Vladimir falava sobre isso também, da probabilidade dele ser um dos mais votados naquela eleição, caso confirmasse a sua candidatura, ou caso se confirme a sua candidatura. E qualquer partido pode mudar de candidato até 20 dias do pleito. Assim como o Carla Machado, em tese, mesmo sem poder ser candidata, ela pode fazer campanha até dia 16 de setembro. A mesma coisa se aplica a garotinho ou qualquer outro candidato, que se julgar impedido, né? Pode manter aquilo até 16 de setembro. Depois não. Mas enfim, isso é discussão para jurista, não é discussão para leigo como nós. De qualquer maneira, Carla também falou aqui neste programa, de qualquer maneira vai estar na eleição. E ela isso significa. Tergiversou quando perguntei se podia fazer a campanha para depois sair. Ela não disse nem que sim, nem que não. Não. Mas exatamente. Ela falou isso, de qualquer maneira vai estar. Então, está subentendido que... Sim ou não? Está entendido que ela vai estar... Mas ela não quis, logicamente, confirmar a possibilidade dela não poder. Ela está certa fazer isso. É o jogo jogado. Você não precisa admitir fraqueza. Sim. Não é tipo aquela história do camarada que vai pro palanque e dizer, olha, estão falando de mim lá no outro palanque, que eu roubei aqui, não sei... Rapaz, quem fica quieto, porque se quem ouviu lá não está ouvindo aqui, quem daqui não ouviu lá. Vladimir, com essa relatório de CPI, vou pagar recibo. Deu muito mais evidência. Deu luz. É desinteligente. Tem hora que o silêncio é a melhor opção. Aliás, a maioria das vezes na nossa vida, né? No caso, a gente ganha para falar, né? Arnaldo Garcia, radialista, sempre trabalhou muito com Carlos Alberto, né? Grandes jornadas juntos, né? Muita história. Muita história para contar. Nesse meio dessas histórias, derrotas são... Só vitória. Pertinentes colocações, e Nogueira foi na veia em relação a Carla. Ela até, você já falou, ela tem votos, mas será que a pessoa sabe o partido dela? É o que a gente falou aqui. João da Costa Cunha, bom dia, ilustre Aloísio. O que é ser conservador? Penso
que muitos... isso aí não tem jeito. Penso que muitos que se dizem conservadores, na verdade, são oportunidades ou são oportunistas. Não, você tem tendências, você tem ondas, né? Isso no mundo. O mundo está vivendo um momento de crescimento acho que desde antes da eleição de Trump, desde a subida de Erdogan, eu boto ponto zero, na Turquia, e eu acompanhei de perto, porque eu estive na Turquia com meu filho Ícaro, em 2009, Erdogan tinha subido ao poder, se eu não me engano, em 2008, 2007, 2008, e vi ali as mudanças que ele estava, porque a Turquia é um Estado islâmico que se tornou laico com o final da Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Turco Otomano. Aí Kemal Atatürk, que é o fundador da Turquia moderna, né? Ele laicizou o Estado, proibiu o negócio de uso de barba, negócio do véu, o não obrigatório, colocou o árabe só como, tipo que era o latim antes do Conselho Vaticano II, só para oração, e não, a língua é o turco. Então, bota ponto zero como o Recep Erdogan, né, na Turquia, que voltou esses valores, assim, a fazer essa promiscuidade de religião, no caso dele, islâmica, com política e conservadorismo. Depois que veio o Trump, mas Trump, logicamente, os Estados Unidos é uma caixa de ressonância maior do que a Turquia, né? Embora a Turquia seja o país mais importante do mundo islâmico, que não é pouca coisa, né? E a partir dali a gente tem um movimento da extrema-direita de crescimento. Então é uma onda, né? É uma onda. As redes sociais influenciaram muito nisso, o algoritmo do ódio, né? Influenciou muito nisso, então eu acho que é uma onda, ela vai e volta, né? Ela vai e volta. E eu acho que depende muito também assim, do resultado entregue, né? Que o governo entrega. Eu não julgo, por exemplo, a parte de discussão ideológica. De ideologia, eu não discuto. Se a pessoa seriamente quer defender comigo o governo Dilma, o governo Bolsonaro, eu paro de discutir. Porque, olha só, esquece a ideologia, eu estou falando uma de esquerda e uma de direita. Olha os números dos governos. Foram governos ruins. E Bolsonaro fala além da pandemia, porque mesmo na pandemia, em comparação dos países, a mesma situação, foi bem pior o Brasil. Entendeu? Olha IDH, olha salário mínimo, olha a cesta básica. Olha dólar, olha Ibovespa, olha PIB, entendeu? Dilma produziu a maior recessão do Brasil na história da República, né? E Bolsonaro conduziu muito mal a pandemia. A pandemia já seria ruim, mas ele conseguiu piorar o que já seria ruim. Talvez mais do que Lula e mais do que Biden, que tenha derrotado Trump primeiro e Bolsonaro depois, foi a péssima condição dos seus países na pandemia, né, da Covid-19. Então é resultado, né? Agora, tem onda ideológica, né? E a extrema-direita foi mais hábil, mais rápida de aprender como lidar com a rede social. Bem mais rápida e bem mais ágil. Muito mais. Não só rápida, como hábil. Ágil e hábil também. Habilidade top. Eu estou tentando lembrar aqui. Eu vi agora essa semana, eu gosto muito também sobre informações da Segunda Guerra, odeio guerra, mas as informações, essa coisa, até para você assim, se nortear sobre essa coisa, e acho interessante a gente conhecer um pouco mais sobre esses dados, sobre as cenas, então, são extremamente chocantes. Teve uma cidade, você vai lembrar, eu não sei se é Stalingrado, que depois houve a reversão, né, a Batalha de Stalingrado, que vivia sobre a opressão russa, lá do Stalin. Quando a Alemanha tomou aquela cidade, os russos, a população russa, festejou e presenteou os nazistas com bolos, com comidas típicas da cidade, e foram entender que não era nada daquilo que se estava... Então, assim, o que eu quero chegar com esse exemplo? Péssimo exemplo. Péssima situação. Mas é um exemplo... Eu não lembro a cidade, se desculpa. É um exemplo bem clássico de que não é de hoje que as pessoas não se atentam a esses detalhes. Tipo partido, tipo essa coisa de posição ideológica, para
e saber até que ponto isso influencia na vida de cada um, né? Não foi Stalingrado, não. Stalingrado foi a batalha que definiu que definiu, Europa, é isso, né? Ali, final de 42, 41 para 42. Não, 42, final de 40, desculpa, final de 42. 42. Mas o que está falando é a Ucrânia. Foi a Ucrânia? A Ucrânia. Isso. Quando os nazistas invadem a Ucrânia, a Ucrânia tinha passado para o chamado Holodomor, a Grande Fome. Stalin, a Ucrânia sempre teve intenções separatistas, né? Então Stalin, para punir a Ucrânia, Stalin era um ditador tão sanguinário quanto Hitler, né? Um genocida como Hitler foi, nem mais nem menos. A diferença de Stalin, como dizia Paulo Francis, não era racista. Não matava porque era judeu, matava porque não ia com sua cara. Acordei hoje mal com radialista. Uma manda matar Carlos Nogueira e Beto. Entendeu? Família exila lá na Sibéria. Não é assim. Sim, exato. Teoria da conspiração e tal. Mas, enfim. Então a Ucrânia foi muito massacrada pelo regime stalinista. Então, quando os nazistas chegaram, os ucranianos não sabiam o que era. Sabiam que não era o regime que oprimiu eles. Quando a gente fala assim, aquela coisa comunista come criancinha, que foi porque realmente na grande fome da Ucrânia, imposta por Stalin, que roubou todos os cereais da Ucrânia, e deixou menos que eles precisavam para comer, houve casos de canibalismo. Então, quando os nazistas chegaram, eles não sabiam o que era, sabiam que não era Stalin. Então eles festejaram, achavam que eram libertadores. Quando eles viram que os nazistas pularam do fogo para a frigideira, ou da frigideira para o fogo... Piorar o que estava ruim... Mas no início houve muito apoio na Ucrânia ao nazismo. Por isso que até hoje essa guerra da Ucrânia, na guerra de propaganda da Rússia, de Putin, eles falam que eles são nazistas e tal, porque realmente houve esse... um desconhecimento, a desinformação. Tem mais perguntas aqui para você, mas é um exemplo do que a gente tem que estar atento. Aqui no Facebook, são 8h25, vamos fazer essas... duas aqui, a gente fecha e depois a gente volta, ou com o mesmo tema, ou com... Porque, assim, você sabe que... Eu vi aqui uma boa, que é ser conservador. Essa eu te fiz já. Cara, desculpa, só para responder, é do Renato, não é? É do João da Cunha. João da Costa Cunha. Desculpa, João da Costa Cunha. Cara, conservador, o Edmundo definiu bem aqui ontem. Conservador não é o cara que não quer mudança. Ele acha que as mudanças têm que ser mais lentas. Né? A sociedade tem que evoluir. E evolução também não é sinônimo de melhora. Isso é determinismo darwinista do século XIX. Isso é uma coisa datada. A evolução cumpre etapa. Você já teve guerra. Você evoluiu, hoje não tem mais. Você caiu com o avião no Atlântico, mas era melhor você ter guerra. Né? Você não morrer afogado. Depende do contexto, do ponto de vista. Né? Então, a evolução cumpre etapa. O conservador, ele quer que essas mudanças sejam mais lentas. E o progressista quer que essas mudanças sejam mais rápidas. O que a gente tem no Brasil hoje não é nem conservadorismo. O que o bolsonarismo traz é um reacionarismo. É a reação à mudança, qualquer tipo de mudança, entendeu? Acho que é melhor definido por aquilo que Delfim Neto, que é um grande conservador, chamou logo no começo do governo Bolsonaro, em 2019, de direito incultural. Sim. Acho que é um belo artigo de Delfim Neto na Folha de São Paulo. Mas o conservador é aquele que quer mudanças mais lentas. E é diferente, como o Edmundo externou ontem aqui, do reacionário, que é aquele que reage às mudanças. E não quer mudança nenhuma. Não quer. E para fechar então aqui, tem um comentário do Arnaldo Garcia. Parabéns a Luizinho pela capacidade de coordenação, trazendo à luz dados e posicionamentos importantes. A política... falada, debatida, é muito esclarecedora. Luísio consegue falar uma linguagem ao alcance de todos. Vale a pena ouvir uma aula. Parabéns. E pode comentar, Luiz, se quiser. Por favor. Não preciso mínimo da aula, não. Eu aprendo mais aqui que eu ensino. Para fechar então, Renato Carvalho. Aloysio, o sucesso do Lula 1 e 2 foram méritos dele
e do seu governo, ou foi devido à China começar a comprar todas as commodities do mundo? Qualquer outro presidente teria tido o mesmo sucesso, será? Pergunto isso porque Dilma, mesmo do PT, foi um fracasso, e Lula 3, todo mundo achou que seria a continuação de Lula 2, não está sendo. Boa pergunta. Boa, muito boa. Olha só, essa coisa das commodities da China é verdade, assim, Lula pegou um momento histórico, porque até Fernando Henrique, ali da década de 20 do século XX, até Fernando Henrique, que é final do século XX, início do 21, Lula assume em 2003, né? Até o final do governo Fernando Henrique, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos desde os anos 20 do século XX, foi os Estados Unidos. Lula pega na virada para a China. O maior parceiro comercial do Brasil passa a ser a China. E realmente, um mercado de expansão, rápida expansão, um PIB impressionante. A China, o negócio, se estuda mais detidamente a China, cara, não tem nada. Vamos botar uma área que não tem nada aqui em Campos. Vamos botar ali, sei lá, ali... Em que área ali? Deixa eu ver. Na BR ali. De Itaoca, daquela... Quanto é a cidade de 1 milhão de habitantes ali? É um negócio assim, impressionante. Isso, logicamente, que requer muita commodity. É uma indústria ainda muito suja, então, carvão, né? Então, isso foi fundamental para o Lula. Agora, cara, é Napoleão que dizia, né? Se eu tiver 2 generais iguais, eu escolho pela sorte. Porque não tem mais sorte. Iguais em talento, eu escolho pela sorte. Qual deles tem mais sorte? Tem mais sorte, porque isso é fundamental. O governo, vamos botar para a nossa realidade local. O governo Vladimir, teve mais dinheiro que o governo Rafael? Teve. Mas alguém pode supor, seriamente, que Vladimir ligou pro celular, Xará, para Putin, Xará, invade a Ucrânia aí, porque eu sou petrorrentista, e o petróleo vai explodir. É sorte. Isso é sorte. A diferença básica do governo Lula para o governo Dilma é o seguinte: quando sai a crise da bolha imobiliária de 2008, Lula acertadamente, segundo o manual de John Maynard Keynes, né, que foi o cara que o pai do New Deal, é o pai do plano Marshall, que reconstruiu a Europa e o Japão arrasados na Segunda Guerra Mundial. O próprio Hitler bebeu muito disso para reerguer a Alemanha economicamente antes da Segunda Guerra. O Estado como indutor. Isso está certo e assim, você tem uma pandemia, você tem uma guerra, um asteroide bateu na Terra, sei lá, uma coisa assim, muito fora da curva. Uma crise econômica muito grande, né? No caso lá foi a falência da Lehman Brothers, né? Nos Estados Unidos. O governo americano teve que socorrer para não gerar uma reação em cadeia, como houve em 29, no crash, né? Que gera uma reação em cadeia, aí quebra toda a economia. Então, Lula fez o certo. Ele botou o Estado como indutor. O John Maynard Keynes, que é o pai, né, da economia keynesiana, por óbvio, dizia isso. Que em momento de exceção o Estado tem que atuar como indutor. Né? Foi o papel que Trump e Bolsonaro cumpriram mal porcamente com a pandemia. Na hora do Estado atuar, eles, enquanto chefe de Estado, eles foram muito mal. Então Lula fez o correto. O problema é que Dilma e Manteiga acharam que aquilo era fórmula mágica. E quiseram manter uma coisa que é feita para a crise num tempo quando a crise já tinha passado. Deu no que deu. Entendeu? E o trabalho de formiguinha ali de Fernando, com erros e acertos. Mas eu acho que mais acertos do que erros. Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, vamos botar aí 16 anos, que vão lembrar, o povo brasileiro só comia proteína animal, carne, era o frango de domingo, a gente cresceu com isso. Sim. Classe média baixa para baixo era o frango de domingo. Exatamente. O governo Fernando Henrique, com real, passa a comer frango, é o frango. E Lula é picanha. Sim. Isso é uma progressão, isso é um trabalho de formiguinha. Sim. Foram 16 anos. E tudo foi jogado para água abaixo por Dilma e Manteiga, porque pegaram uma coisa que era anticíclica,
O manual keynesiano diz, isso é para uma crise, isso não é ad eterno. Isso não é fórmula mágica. E aplicaram, entendeu? Como se fosse uma coisa anticíclica, como se fosse a rotina. Pegaram a exceção e querem transformar em regra. E aí toda essa classe média baixa, classe baixa, que em 16 anos de Fernando Henrique Lula passou a comer frango todo dia, depois passou a comer até picanha, ela voltou a comprar carcaça de frango com o Bolsonaro. Depois de Dilma, que é um processo também. Depois de Dilma. Não foi da noite pro dia, foi todo um processo também, né? Entendeu? Foram quase 2 governos da Dilma, né? Quase 2. É por isso que a classe média baixa, de 2 a 5 salários mínimos, ela começou em 2022, Lula liderando. E Bolsonaro termina liderando. Lula ganhou só uma classe socioeconômica, 0,2 salário mínimo. Que é a maioria do Brasil, por isso que ele ganhou. Né? Porque essa de 2 a 5 foi o que acendeu devagarinho com o Fernando Henrique Lula e se esborrachou no chão do dia para a noite com o Dilma e Manteiga. E sem contar também o ressentimento dos empresários. Todos eles foram obrigados a fechar negócio, diminuir negócio e demitir. Sem motivo, porque não tinha mais como bancar a economia. Entendeu? Aí você fala, servidor público, pô, ele está alheio, vive numa bolha. Ele está alheio a isso. Entendeu? Eu quero saber, aí eu defendo o lado dos empresários, quantas CLTs esse povo que defende CLT pagou na vida? Quando tem secretário do lado, é diarista, para não pagar CLT. Não é isso aí. Entendeu? Enfim. Bom, aqui, são 8h34, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, Aloysio. Mas bem rápido mesmo. E tem mais perguntas aqui, tem outras informações também para a gente passar. Você trouxe também hoje o ponto final, que está lá no Jornal Impresso Folha da Manhã, com uma analogia aí, Brasil e Vasco. Estou preocupado, porque depois daquele sacode de 6, nós já tomamos de 7. Poxa, mas vamos saber um pouco mais essa decadência que também naturalmente gera essa esperança. Lá no fundo do poço o sujeito tem que ter esperança para subir, não é fácil não. Pode puxar um chinês do outro lado, né? Ou encontrar um ralozinho lá. Outro dia vi uma árvore no Rio, né, cara? Os caras não perdoam, né, velho? Você viu essa da árvore? Um meme? Não, um meme não, real. Pediram à prefeitura do Rio mesmo, não sei se foi Leblon, não sei, Zona Sul. Cara, os caras são muito criativos, bicho. A árvore estava caindo. Pediram à prefeitura umas 3 ou 4 vezes, com protocolo, com tudo. E colocaram uma faixa lá, cuidado, árvore comprometida e tal. E a prefeitura não foi. Foram no pezinho da árvore, a árvore grossa, pintaram o escudo do Vasco. Cuidado. A prefeitura foi no outro dia e tirou. Bicho, Prefeito vascaíno. Mas alguém fez aí para poder exatamente não deixar essa árvore caindo. E depois de Flamengo fica punhando vascaíno, né? Gente, são 8h36. No Folha no Ar de hoje, a gente conversa nessa bancada com a Aloysio Abreu Barbosa. A gente volta a seguir rapidamente. Continue seguindo, interagindo com a gente. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E agora, nesse intervalo, tem aquela dica de ouro da Nauta XP, né? Toda a equipe da Nauta, todos os especialistas trabalhando para informar a você aqui em 1 minuto aquelas dicas que vão te orientar. E agora, se você quiser, é claro que todo um serviço personalizado, com muito mais abrangência, com tudo que você precisa saber para fazer o seu investimento certo, procure a Nauta XP Investimento. Pode ser pelo site nauta.vc.